Oi gente, aqui é a Kali e esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu não gravei todos os processos, já que ele foi o primeiro vídeo que eu gravei. Então eu achei melhor ir narrando. Então basicamente essa é uma massa branca, simples, eu acho que eu usei manteiga e não óleo, depois ela ficou um pouco seca. Esse bolo era para parecer um cookie, então na massa eu coloquei gotinhas de chocolate para que ficasse igual um cookie mesmo, só que versão bolo. Aqui já temos uns erros, o papel manteiga devia estar só na parte de baixo e eu devia ter assado em duas partes separadas e não numa inteira e depois cortado no meio, que foi o que eu fiz. Esse bolo foi inspirado no Chucky, que é um personagem do BT21, e ele é um biscoito. Então vendo aqui cortado, ela fica parecendo um cookie. Eu podia até ter colocado mais gotinha de chocolate. Mas como foi meu primeiro bolo, é claro que eu fiz várias coisas erradas, mas no final deu certo. Então dá pra ver que a massa ficou um pouco seca só de eu ter cortado no meio, que também não era uma coisa que eu deveria ter feito. Eu podia ter cortado as laterais, então ficou essa casquinha que forma do bolo quando você assa. Aqui, quando eu coloco em cima, dá pra ver o quanto ela tava quebradiça, ela rachou numa parte e o bolo não tá nivelado, ele tá meio torto. Como o formato não é redondo exatamente, eu tentei deixar ele oval, próximo do formato do personagem de verdade. E eu usei essa faca com serra, e eu cortei quando o recheio já estava colocado. Se fosse hoje em dia, eu usaria uma faca sem serra, porque eu acho que ela esfarela o bolo, e aí fica tudo no prato igual tá ali embaixo. E eu teria cortado ele sem ter colocado o recheio. O recheio e a cobertura são a mesma coisa, que é um ganache comum, chocolate derretido com creme de leite, vai misturando até chegar na consistência, mas eu não cheguei na consistência certa, porque ele tá um pouco mole e dá pra ver que o recheio tava vazando, por isso que o bolo ficou meio torto. Então eu devia ter colocado menos creme de leite pra ele ficar mais firminho e firmar o bolo pra gente poder cobrir depois com pasta americana. Dá pra ver que eu tentei esconder as rachaduras com esse chocolate, mas ele não escondia tão bem porque ele era mais mole do que ele deveria ser. Mas eu fiquei orgulhosa desse bolo na época, foi do meu aniversário de 2020 e ele foi o primeiro bolo que eu fiz na vida. Eu não sei se eu já tinha feito aqueles bolos simples, tipo bolo de cenoura, mas eu acho que eu nunca fiz bolo de cenoura, então acho que eu nunca tinha feito um bolo mesmo sendo básico. Então eu fiquei feliz porque ele ficou muito gostoso, apesar da massa não estar molhadinha, estar seca. Eu podia ter molhado a massa também, eu esqueci disso. Mas o que importa é que ficou gostoso e o aniversário foi bom. Depois que eu terminei de cobrir, eu levei na geladeira para firmar mais. Enquanto isso, eu fui fazendo a pasta americana, então eu tingi com corante em gel. Eu tinha que chegar num tom de marrom clarinho e fazer os detalhes em preto. E esse é um bolo que eu ia cobrir inteiro com pasta americana, fazer ele redondinho de pasta americana. Essa pasta americana parecia ser bem grudenta, então eu fiquei colocando amido de milho, mas eu acho que eu exagerei nele, não precisava ter colocado tanto. E o processo é esse, é só ir colocando corante e mexendo com as mãos até você ver a cor que você quer. Porque a intenção do bolo é que ele inteiro seja o personagem, já que ele é meio arredondado, né, ele é meio oval. Eu quis fazer o bolo inteiro como se fosse o personagem, tipo 3D. Quando eu fui desgrudar a massa da bancada, ela tava bem grudenta, minha mãe teve que me ajudar e eu tive que colocar amido pra conseguir abrir ela, mas aí ela já não tava mais aquela coisa lisinha, bonita, ela virou essa coisa toda dourada. Eu coloquei muito amido embaixo, eu não gosto mais disso. Hoje em dia eu preferia não usar, só usar se realmente precisa, porque ela deixa a massa com pontinhos brancos e se você tá usando uma cor mais escura, isso é ruim, porque depois você tem que ficar passando a mão pra tentar tirar, igual eu fiz com essa parte que é preta, então eu tive que ficar tirando todos os pontinhos brancos do amido. Vemos que a pessoa não usava régua pra medir, mas às vezes o olhômetro vai melhor do que a régua dependendo da situação. Como o rosto dele é bem simples, eu só usei a cor preta e fiz os dentinhos em branco. Então aqui eu já tinha modelado eles. E lembrem de usar luvas. Eu cobri o bolo todo com pasta americana, mas dá pra ver que ficaram algumas rachaduras na borda dela. Para fazer os pezinhos e as mãos, eu usei brigadeiro normal, fiz bolinhas e colei no bolo, e o resto da receita a gente comeu na festa. Bom, esse foi o vídeo, foi nesse formato diferente comigo narrando.
Comentem se vocês gostaram para eu saber o que trazer para o canal. Não esqueçam de deixar um like e até o próximo vídeo.